E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, que teve sua primeira edição publicada lá em 1953, pela editora Livros de Portugal. Este livro da literatura brasileira nos transporta para o final do século XVIII, época da Inconfidência Mineira, retratando de forma poética um dos momentos mais importantes e marcantes da história do nosso país. Neste vídeo, vamos explorar os poemas e a maestria de Cecília Meirelles. Por isso, fiquem com a gente e vamos lá! Cecília Meirelles foi uma escritora, jornalista, professora e pintora, considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Por conta da morte precoce de seus pais, foi criada pela sua avó, onde desde pequena recebeu uma educação religiosa e demonstrou um grande interesse pela literatura, escrevendo poesias a partir dos 9 anos de idade. Sendo uma aluna aplicada desde cedo, recebeu pelo seu ótimo desempenho escolar uma medalha de ouro em 1913 das mãos de Olavo Bilac. Mais tarde, decidiu lecionar. Assim, com 16 anos de idade, ela se formou na Escola Normal do Distrito Federal e passou a trabalhar como professora primária. 2 anos depois, em 1919, publicou seu primeiro livro, Espectros. No ano de 1922, com 21 anos, casou-se com o pintor português Fernando Correia Dias, que era um artista plástico e muito renomado na época. Nos 3 anos que se seguiram, ela deu à luz a 3 filhas. Assim, conciliava a criação das meninas, a escrita e o trabalho como professora. Ela escrevia não só textos literários, mas também artigos sobre educação, publicados no Diário de Notícias a partir de 1930. Em 1934, a poetisa foi responsável pela criação da primeira biblioteca infantil do Brasil. Nesse mesmo ano, viajou a Portugal, onde participou de várias conferências. Ficou vivo no ano seguinte, pois Fernando Correia Dias era depressivo e acabou se suicidando. Já em 1936, Cecília assumiu o cargo de professora de literatura luso-brasileira e de técnica e crítica literária da Universidade do Distrito Federal. Em 1940, a escritora atuou como professora do curso de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Nesse ano, casou-se pela segunda vez, agora com o professor e engenheiro Heitor Grilo. No ano seguinte, dirigiu a revista Travel in Brazil. Aposentou-se em 1951 como diretor escolar. Nos anos seguintes, fez viagens à Índia, Europa, Porto Rico e participou de conferências em Israel no ano de 1958. Ela veio a falecer de câncer aos 63 anos no entardecer do dia 9 de novembro de 1964, deixando um legado admirável para a literatura brasileira. Pertencente à segunda geração modernista, Cecília Meirelles produziu obras com estas características: conflito existencial e espiritual, temas contemporâneos, elementos sociais e políticos, uso de versos regulares, brancos e livres, equilíbrio entre inovação e tradição, aspecto melancólico, evasão, uso de sinestesia, temáticas de amor, solidão e saudade, reflexões sobre religião e morte, observações sobre a efemeridade da existência. Entre as suas principais obras estão Espectros, de 1919, Poema dos Poemas, de 1923, O Espírito Vitorioso, de 1929, e, é claro, Romanceiro da Inconfidência, de 1953. O Romanceiro da Inconfidência é um livro escrito por Cecília Meirelles e publicado em 1953. A obra é dividida em 5 partes, contendo no total 85 romances ou poemas de caráter narrativo, por isso o nome Romanceiro. O livro conta histórias da Inconfidência Mineira, se passando no século XVIII no estado de Minas Gerais, e retratando figuras famosas como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, entre outros, contando a história pelo ponto de vista dos derrotados, postumamente declarados heróis, denunciando o sistema colonial que favorecia a exploração dos desválidos.
O Romanceiro da Inconfidência é atribuído à segunda fase do modernismo, também conhecida como fase da reconstrução, marcada pelo equilíbrio entre a tradição e o novo, algo que pode ser visto no uso de ambos os versos regulares e os versos livres. Esse período teve início em 1930 e teve seu fim oficial em 1945, e foi marcado por críticas sociopolíticas e a abordagem de temas contemporâneos. Em sua composição, o Romanceiro da Inconfidência usa principalmente a chamada medida velha, ou seja, redondilha menor com verso de 5 sílabas, e também a redondilha maior com verso de 7 sílabas. Embora, pela autora ser atribuída ao modernismo, o uso exclusivo de uma dessas métricas não é empregado, podendo-se notar a presença de versos mais curtos, de 4 sílabas, e também mais longos, de 10 sílabas. Quanto às rimas, a autora usa ambas as rimas imperfeitas, que têm terminações de versos semelhantes, e as perfeitas, que têm terminações em sons vocálicos consonantais idênticos. A primeira parte de Romanceiro da Inconfidência traz uma introdução sobre o assunto da Inconfidência Mineira, apresentando o cenário e conflitos do momento por meio do poema Fala Inicial. Além disso, são abordados fatos relacionados à morte do revolucionário Felipe dos Santos e a vida de Chica da Silva, escrava posteriormente alforriada após se relacionar com João Fernandes de Oliveira, um dos homens mais ricos de toda a colônia. Essa parte também retrata sobre os negros escravizados e faz referências a lendas de Chico Rei, personagem lendário presente na tradição oral mineira desde o século XVIII. Por fim, essa parte fala sobre a descoberta e exploração do ouro em Minas Gerais e suas consequências, enfatizando a ganância humana através de episódios narrativos. Na segunda parte da obra, ela aborda a conspiração conhecida como Inconfidência Mineira e apresenta Tiradentes, o revolucionário condenado à morte posteriormente. Já na terceira parte, a obra traz Cláudio Manuel da Costa, advogado e poeta também acusado de conspiração. E além disso, os poemas dessa parte também abordam a sentença dos inconfidentes acusados de envolvimento no movimento revolucionário. A quarta parte traz Tomás Antônio Gonzaga e suas desventuras pela África, após ser preso e exilado do Brasil. Ele vai para Moçambique, onde se casa com Juliana de Mascarenhas. O narrador também fala de Alvarenga Peixoto, casado com Bárbara Eleodora e pai de Maria Ifigênia. Na quinta parte, Maria I é vista 20 anos depois, já no Brasil, e sua famosa loucura é retratada, sofrendo o mesmo que ela havia feito aos poetas, soldados e doutores da Inconfidência, onde seus remorsos levaram-na à morte. O encerramento de Romanceiro da Inconfidência encontra com alguns poemas de lamento e drama, refletindo de forma dolorosa todo o conjunto da tragédia mineira. A obra termina com uma homenagem aos rebeldes, chamada Fala aos Inconfidentes Mortos. A obra apresenta diversas críticas sociais, incluindo críticas à desigualdade, que mostram a situação precária de grupos discriminados como os negros escravizados e índios, em comparação com a elite rica. O texto também critica o colonialismo, revelando a corrupção e o autoritarismo das autoridades portuguesas. Ele evidencia o abuso de poder e a repressão que acontecia com os colonos e todos que tentavam resistir. A autora critica a própria covardia e deslealdade humana, com a traição de Joaquim Silvério dos Reis, que dedurou os inconfidentes em troca de benefícios pessoais. Assim, podemos ver que o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles é uma obra que não apenas celebra a história e os ideais dos inconfidentes mineiros, mas também perpetua a memória da luta pela liberdade e a justiça. Através da sua poesia lírica e narrativa, Meirelles constrói um mosaico de emoções e eventos que nos conectam profundamente com o passado e nos faz refletir sobre o valor da resistência e do sacrifício, através daqueles que viveram este momento tão importante da história do nosso país.